Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Hoje, leia Gênesis, capítulo 13. Olá, esse é o Projeto Bíblia 360, eu sou o pastor Felipe e hoje nós iremos estudar juntos o capítulo 13 do livro de Gênesis. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é a companhia de Ló. O verso 1 diz: Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Quem era Ló? A gente já estudou no capítulo anterior que Ló era sobrinho de Abraão, filho de Arã, que havia morrido enquanto Tera ainda estava vivo. Mas o que a Bíblia diz acerca de Ló? Vamos juntos. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, dos versos 6 até 8. Aqui diz assim: E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Quem era Ló? A Bíblia diz que Ló era um homem injusto e talvez por isso decidiu a comprar Abraão, então, aquele que havia sido chamado por Deus e que estava aqui na sua longa peregrinação em obediência ao chamado do Senhor para uma terra que Deus iria mostrar a ele. O segundo ponto que eu queria destacar aqui está no verso 2, diz assim: Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Aqui é uma evidência clara daquilo que Deus já havia prometido a Abraão. E o que Deus prometeu? Eu vou te abençoar. Em outras palavras, você vai perceber o meu favor para com você. O escritor bíblico aqui destaca a riqueza de Abraão e a gente precisa entender que essa riqueza é fruto das bênçãos de Deus, que essa riqueza é resultado das bênçãos e do favor do Senhor para com Abraão. E logo na sequência, no verso 4, diz assim: Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. É interessante observar esse destaque aqui nesse verso, porque o que o autor está pretendendo aqui é mostrar que Abraão era um homem totalmente dependente do Senhor, um homem que vivia uma vida de adoração, uma vida de culto a Deus, que tinha Deus como centro da sua vida. O verso 5 diz: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podia morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. E aqui tem outra lição importante que eu queria tirar. A Bíblia diz que Abraão era muito rico e agora vai dizer também que Ló tinha rebanhos, gado e tenda. E em razão do conflito que estava acontecendo, em razão do desentendimento dos pastores de um com os pastores do outro, eles decidem então se afastar. Há um ponto aqui. Aqui também diz que os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Os estudiosos concordam em dizer que muito provavelmente o que o autor quer destacar é que naquele lugar, além de Abraão e Ló e todas as suas posses, havia também esses dois povos, o que tornava ainda mais difícil a convivência de todo o rebanho de Abraão com todo o rebanho de Ló, porque eles ainda tinham que compartilhar toda a água e tudo aquilo que tinha ali com esses dois povos que moravam naquela região. E por conta disso, então, eles decidem se separar. Qual o ponto aqui que eu quero destacar? Que Abraão tinha o direito de escolher para onde ia, mas Abraão revela sua grandeza e humildade aqui, não escolhendo, permitindo que Ló escolhesse. Em contrapartida, Ló aqui evidencia o seu desejo de obtenção de lucro fácil, de multiplicar os seus bens. E Ló, então, faz uma escolha pensando nos seus bens, nas suas posses. E por isso, ele escolhe, então, a região de Sodoma e Gomorra, que era uma região muito mais propícia para que ele pudesse multiplicar suas posses e seus bens. E aqui, mais uma vez, a gente observa aquela estrutura de pecado que apareceu com Eva e que apareceu lá em Gênesis capítulo 6. Qual, pastor? Acompanhe comigo. Verso 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram-se um do outro. Perceba, viu, era bem regado, ou seja, era agradável aos olhos, dava para perceber que era um lugar muito bom, muito propício para multiplicação, né? Muito propício para enriquecimento. E depois a Bíblia diz que Ló escolheu. Quando a gente vai lá para Adão e Eva, a Bíblia diz que a mulher olhou para o fruto, que era agradável aos olhos, e tomou o fruto para si. Quando a gente vai no capítulo 6, a gente observa que os filhos de Deus viram que as mulheres dos homens eram bonitas e tomaram para si. E aqui também Ló viu também que era bem regada, e depois Ló escolhe ir para aquele lugar. Tudo começa com um olhar,
depois agrada e depois ele escolhe. E assim Ló cometeu o mesmo erro dos seus antepassados. O texto diz no verso 13: ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que tristeza na vida desse homem. Ele não conseguiu perceber que a beleza da terra escondia um grande perigo, e ele se deixou levar pela perspectiva do ganho, às custas da sua felicidade e paz. Após Ló então se separar de Abraão, o verso 14 diz: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Quando a gente vai lá em Josué capítulo 21, verso 43, está escrito assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Aquele que prometeu a Abraão é fiel para cumprir. O que me destaca nesse texto é a confiança de Abraão. Embora não tivesse visto ainda toda a terra, pela fé Abraão acreditou. E no verso 18 diz: e Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Mais uma vez o capítulo encerra dizendo que Abraão edificou um altar ao Senhor. A sensação que a gente tem é que à medida que Abraão vai andando, cada pausa que ele faz, a cada momento que ele para, ele edifica um altar, ele adora o Senhor, ele faz o seu culto a Deus, porque Abraão confiava plenamente no Senhor. Gostou do estudo de hoje? Amanhã eu te espero aqui para a gente estudar junto o capítulo 14. Mas antes de você ir embora, deixa eu te fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e vamos juntos estudando a Bíblia todos os dias ao longo de todo o ano. Que Deus te abençoe.